Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Aula passada, se você não está lembrando, eu vou refrescar a sua memória, nós estamos trabalhando com a disciplina de histologia, tá? E embriologia comparada, e na aula anterior nós começamos a estudar a parte de histologia. Nós já vimos a embriologia nas primeiras aulas e agora a gente vai começar a estudar a histologia. O que a gente já viu sobre a histologia? A gente fez uma breve introdução do conteúdo de histologia, a gente viu o que significa o termo histologia, o que significa um tecido, né, dentro de um organismo multicelular. E nós estudamos os dois primeiros tecidos, que são os tecidos que têm maior informação. Não é à toa que foi uma aula que durou bastante tempo. Eu espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo dessa primeira aula sobre histologia. Então, nós estudamos o tecido epitelial, tá? E o tecido conjuntivo propriamente dito, que é o conjuntivo que normalmente está associado ao epitélio. Se você não lembra do conteúdo dessa primeira aula de histologia, eu peço que você revise esse conteúdo, porque é importante para nós compreendermos os demais tecidos. Bom, na aula de hoje, nós vamos trabalhar com 3 conjuntos de tecidos, que são tecidos especiais, oriundos do tecido conjuntivo, tá? Então a gente tem o tecido conjuntivo propriamente dito, que foi aquele que nós estudamos na aula passada, e a gente vai começar a estudar agora o tecido adiposo, o tecido cartilaginoso e o tecido ósseo. E na próxima aula, nós finalizamos o conteúdo de histologia estudando o tecido muscular e o tecido nervoso. Acompanhem comigo aqui. Bom, o primeiro tecido que a gente vai estudar é o tecido adiposo, tá? Então, que características que esse tipo de tecido ele possui? Bom, o tecido adiposo, primeira coisa, ele é um tipo de tecido conjuntivo. Então, a origem desse tecido é ser um tecido conjuntivo, tá? Então, ele é um tecido conjuntivo que a gente fala que é um tecido conjuntivo especializado ou especial, porque ele origina a partir do tecido conjuntivo. O tecido adiposo, ele possui células especializadas também, tá? Que são células chamadas de adipócitos. Então, o próprio nome já sinaliza a relação que ele tem com esse tecido. Então, o tecido adiposo, ele é composto pelos adipócitos. E esses adipócitos, eles são encontrados formando grupos de células, tá? Formando um tecido adiposo, e esse tecido adiposo, ele vai se concentrar, ele vai ser encontrado distribuído por todo o corpo de um mamífero e em regiões especializadas ele vai ser encontrado em maior ou menor abundância, dependendo do local. Tá? Ele vai ter um tecido conjuntivo propriamente dito associado a ele tem as características de um conjuntivo propriamente dito, então ele tem matriz extracelular abundante, ele possui as mesmas composições da matriz extracelular que estão presentes no tecido conjuntivo propriamente dito também. O tecido adiposo, essas células adipócitas, né, ou adipócitos, são células que são especializadas em acumular gordura. Então, a característica da célula é diferente, a gente vai ver nos slides. A célula é uma célula que acumula gordura no seu interior, no citoplasma da célula, e por causa disso, todas as organelas e estruturas internas da célula, elas são deslocadas para a periferia. Então, o tecido adiposo mais abundante no corpo, né, de mamífero adulto, que é o adiposo amarelo, que a gente vai ver na aula de hoje, ele acaba empurrando o núcleo. Então, quando a gente observa uma lâmina de tecido adiposo, a gente vê que o núcleo, ele é um núcleo bem espremidinho na periferia e a maior parte do citoplasma dessa célula vai estar composta pelas gotículas de gordura que são armazenadas no interior dessa célula. Observe essa imagem comigo aqui nesse slide. Essa imagem, ela mostra o tecido, a distribuição do tecido adiposo em um organismo. Aqui no caso está mostrando o homem. O que a gente pode observar? Que o tecido adiposo, ele tem algumas regiões preferencialmente onde ele vai se acumular. A gente tem 2 tipos de tecido adiposo. O tecido adiposo que é chamado de pardo, se vocês observarem na imagem, ele é raro, tá? No indivíduo adulto, praticamente ele vai estar localizado próximo da região do pescoço e da região da clavícula. E a gente vai ter o tecido adiposo amarelo, que é aquele tecido que está mais distribuído no corpo.
Onde que a gente vai encontrar o tecido adiposo amarelo? A gente vai encontrar ele na medula óssea. Então, dentro do osso, né, a gente tem um canal medular, que a gente vai ver na aula de hoje em tecido ósseo. E existe um tecido que é chamado de medula óssea. A medula óssea é um tecido especializado na produção de células sanguíneas. E nesse caso aqui, a maior parte dos ossos de um indivíduo adulto vai acumular o tecido adiposo e aí essa medula óssea ela para de produzir as células sanguíneas. A gente tem também tecido adiposo na região subcutânea, então, ou seja, uma região que está abaixo da pele, formando uma camada que é chamada de panículo adiposo. A gente tem um tecido adiposo visceral que fica entremeado, né, entre as vísceras, como mostra aí a imagem, ele está aí pegando a região do fígado, a região do estômago, a região do intestino delgado, intestino grosso. O tecido adiposo que quando em maior quantidade, maior abundância no organismo adulto, é o que causa maior risco, né, para o indivíduo. Então, é uma região complicada quando a gente tem um acúmulo muito grande de tecido adiposo visceral. É por isso que a medida de circunferência abdominal é uma das medidas que são levadas em consideração quando a gente fala de obesidade. A gente tem também tecido adiposo em regiões, em alguns órgãos. Por exemplo, envolvendo o coração, que é o tecido adiposo epicardial, e ele pode estar em maior ou menor quantidade. Isso tem relação com a dieta do indivíduo, tem relação com a genética do indivíduo também. E a gente pode encontrar algumas gotículas de lipídios que vão estar também associados ao tecido, ao órgão que é o fígado, tá? Que é chamado de lipídios hepáticos, que também pode estar em maior ou menor quantidade, dependendo da saúde do órgão. Essa outra imagem, ela mostra a distribuição do tecido adiposo quando a gente compara homem e mulher. Então a gente percebe, a gente sabe isso intuitivamente, que é diferente essa distribuição. Então o homem, normalmente, ele tende, né, à medida que ele aumenta de peso, a acumular mais tecido adiposo na região peitoral e principalmente na região abdominal. Então aquela barriga, né, aquela barriga de cerveja, aquela barriga grande que o homem acumula, é justamente porque existe uma tendência maior de acúmulo de tecido adiposo nesse local, o tecido adiposo visceral. A mulher, ela já tem locais diferentes, então normalmente quando a mulher ela tem um aumento de peso, ela vai ter a região do glúteo, a região do quadril, a região das coxas com aumento, né, maior de tecido adiposo, uma parte também de gordura visceral e uma parte associada às mamas, tá? Então a gente vê que tem influência do sexo na questão de acúmulo de tecido adiposo. Uma outra influência que a gente vai observar de acúmulo de tecido adiposo é com relação à própria genética do indivíduo. Então a gente vê que quando a gente observa os nossos pais, os nossos tios, os nossos avós, se eles têm uma tendência, por exemplo, a ter quadril mais largo, a ter sobrepeso, né, a serem obesos, mesmo com uma alimentação super regulada, então é um sinalzinho de alerta porque existe componente genético que está associado a maior ou menor predisposição do indivíduo a acumular mais gordura. Tem, né, pessoas que são pessoas magras, de biotipo mais magro, então elas tendem a acumular menos gordura, tendem, né, a ter um aspecto mais obeso, é mais difícil, né, apesar de que ela pode ser também uma falsa magra, então tem essa questão toda, mas existe componente genético que influencia também a sua capacidade, a habilidade do corpo em acumular mais ou menos gordura nessas regiões que eu mostrei para vocês, tá? Então também vai ter influência genética e vai ter influência do sexo. Influência com a idade também. Então o metabolismo nosso ele vai se tornando cada vez mais lento. E isso obviamente vai influenciar na nossa capacidade maior ou menor de queimar gordura. À medida que nós envelhecemos, nós perdemos a habilidade de queimar gordura como nós fazíamos quando éramos mais jovens. Então a gente tem o sexo influenciando na distribuição da gordura pelo corpo, a gente tem a questão da idade e a gente tem a questão da genética. E obviamente aquilo que você faz com o seu corpo, então a influência externa, a influência do meio, a sua alimentação, a sua atividade ou inatividade física também vão influenciar no seu acúmulo de gordura visceral, né, panículo adiposo e em todas as partes do corpo de maneira geral. Essa outra imagem, ela mostra
uma célula adiposa. Então, ela está mostrando um esquema, tá, do adipócito, mostrando o que eu falei para vocês, que o adipócito, ele acumula gordura. Essa gordura, ela recebe um nome, é chamada de gordura neutra, mas o nome químico dessa molécula é triacilglicerol, porque se você analisar a estrutura química dessa molécula, ela tem 3-acil, ou seja, 3 caudas de hidrocarboneto, que é essa cauda que está mostrada aí na imagem, e tem uma molécula de glicerol que está associada a essa cauda de hidrocarboneto, essas 3 caudas de ácidos graxos. E a gente tem ali do lado o esquema do adipócito mostrando que, no caso do tecido adiposo amarelo, ele tem um acúmulo, né, de gordura ali dentro que acaba deslocando o núcleo para a periferia e as demais organelas citoplasmáticas. Os triacilglicerídeos, que são as moléculas químicas que estão presentes, né, dentro da célula adipócita, eles vão constituir a reserva energética do corpo. E aí a gente precisa entender por que que a gordura é a maior reserva de energia do nosso corpo? Se a gente comparar nessa tabela que está aqui no slide, observem comigo, a gente tem que o que garante a maior eficiência dos triacilglicerídeos ou triglicerídeos, que são a mesma coisa, como reserva de energia mais eficiente, por exemplo, do que o açúcar, né? O açúcar também ele é uma reserva de energia. Se a gente observar quando nós queimamos, ou seja, quando nós oxidamos os ácidos graxos no nosso organismo através da atividade metabólica, a gente libera muito mais energia proporcionalmente da queima do açúcar. Então, o açúcar no organismo, ele é acumulado na forma de glicogênio. O glicogênio é um carboidrato, ou seja, um açúcar complexo, uma molécula grande de açúcar, formada por várias unidades de glicose. E quando eu queimo 1 grama, né, de glicogênio, eu libero 4,1 quilocalorias de energia. Quando eu queimo, através da atividade metabólica, 1 grama de gordura, eu consigo liberar uma quantidade de energia que é mais do que 2 vezes superior à quantidade que é liberada através da queima do glicogênio. Então, eu libero 9,3 quilocalorias. Olha que bacana essa tabela, ela mostra o seguinte, eu consigo, queimando apenas gordura neutra, ou seja, apenas triglicerídeo, apenas aquilo que está acumulado no tecido adiposo, me manter 34 dias de jejum, só com a quantidade de energia que é liberada através da gordura neutra. Se eu quiser utilizar apenas o glicogênio ele é acumulado em 2 regiões do corpo, que é fígado e músculo, eu só conseguiria sobreviver algumas horas. Ou seja, aquele açúcar que você acumula através da dieta ao longo do dia, ele é acumulado no fígado e no músculo, mas essa reserva é muito pequena. De tal forma que, quando eu começo a fazer uma atividade física, a primeira coisa que eu vou queimar vai ser justamente esse açúcar. Em 30 minutos, né, 20 minutos, dependendo da intensidade da atividade física, eu já queimo esse estoque de glicogênio rapidamente. E o que o organismo ele vai utilizar? Ele vai começar a queimar a gordura, tá? Então, para que eu consiga acessar a gordura que está acumulada no organismo e queimar essa gordura numa atividade física, eu preciso manter essa atividade física com uma intensidade pelo menos intermediária, por mais de 30 minutos, pelo menos, ou 20 minutos, dependendo da intensidade da atividade física. Se, por um acaso, eu não tiver uma dieta balanceada e eu tiver uma dieta com baixo carboidrato ou uma dieta com baixa gordura também, dependendo da atividade física, se for uma atividade física de altíssima intensidade, com baixa suplementação, eu posso também começar a queimar proteína. Aí é ruim, né, gente? Que a gente sua para conseguir músculo e a gente acaba queimando o músculo. O músculo também fornece um pouco de energia, mas o estoque de energia inicial que é utilizado é o glicogênio primeiro, ele acaba rapidamente e depois vem o nosso tecido adiposo, que ele é mobilizado para produzir energia. Voltando nessa outra imagem aqui, por que o triacilglicerídeo ele é a gordura, né, a principal reserva de energia do corpo? Além da queima dele produzir mais caloria, ou seja, liberar mais energia para o organismo, se manter metabolicamente ativo, os triglicerídeos são gorduras. Então, se eu pegar o triglicerídeo e misturar com a água, ele não se mistura com a água.
pela sua característica hidrofóbica, eles podem ser armazenados em maior quantidade no organismo, ocupando menor volume, porque aonde eles se acumularem, eu não preciso acumular água. Então aqui eu coloquei um exemplo simples. Se eu quiser pegar esse pacote de açúcar e eu quiser dissolver esse pacote de açúcar, eu vou ter que gastar 4 garrafinhas de água para dissolver essa quantidade toda de açúcar. Ou seja, eu tenho que ter açúcar associado com água. Agora, a banha, a mesma quantidade de gordura proporcionalmente em massa, como não se associa com água, eu consigo armazenar essa banha na ausência de água. Então, eu consigo armazenar a banha ocupando um volume muito menor, com a mesma quantidade em gramas que eu precisaria para acumular o açúcar. O açúcar teria que estar associado à água. Então, eu consigo armazenar gordura em grande quantidade, ocupando pouco volume. Como eu falei para vocês no início da aula, o tecido adiposo, ele é composto por duas categorias, 2 tipos de tecido. Então, existe o tecido adiposo amarelo, que a gente viu naquela imagem que ele é o que está em maior abundância, e tem o tecido adiposo pardo, tá? Que aparece muito restrito nessa regiãozinha aqui do pescoço, próximo da região da clavícula, tá? A clavícula é esse osso aqui. E por que ele é tão restrito, né? Será que no embrião ele aparece em maior quantidade? Qual é o papel que cada um desses tipos de tecido adiposo eles desempenham no corpo? A gente vai ver isso agora, tá? Bom, aqui mostrando novamente a imagem para você relembrar que o tecido adiposo amarelo ele é mais abundante no organismo, enquanto que o tecido adiposo pardo ele é mais restrito a algumas partes do corpo. O tecido adiposo amarelo, ele tem algumas funções importantes para o corpo. A primeira delas é a reserva de energia. Como nós já falamos, né, o triacilglicerídeo, ele tem uma capacidade de fornecer bastante energia para o corpo, então a maior reserva de energia do corpo, ela é dada pelo tecido adiposo, que acumula os triglicerídeos ou triacilglicerídeos, e esse tecido em maior abundância é o tecido amarelo. Então, a função do tecido amarelo é ser a reserva principal de energia do corpo. Além disso, ele tem uma função estrutural. Vocês concordam comigo que se o corpo fosse apenas pele e osso, ele não teria formas arredondadas? Então, a forma arredondada, né? Aquela forma de violão que a mulher tem, principalmente a mulher brasileira, que é diferente de outras mulheres, né? De outros países, que tem outra estrutura de corpo. Então, essa forma mais arredondada do corpo, ela é dada pela distribuição que o tecido adiposo ele vai ter. Então, ele acaba arredondando, né? Algumas regiões do corpo e constituindo aquela modelagem que o corpo possui. Uma outra função que o tecido adiposo tem é absorção de impacto. Então, quando, né, a gente tem uma queda, cai, a pessoa caiu de bunda no chão, né, caiu com os glúteos no chão, acaba que o tecido adiposo que está presente na região do glúteo, ele está absorvendo, ajudando a absorver um pouco o impacto. Então, é uma função do tecido adiposo. A gente pensa só na região do glúteo, mas se você pensar, por exemplo, a palma da sua mão, né, e a planta do seu pé, possui essa região que é uma regiãozinha mais gordinha, vamos dizer assim, mas é gordinha por quê? Porque tem pele, tá? Tem epitélio, tem derme, mas você tem adiposo, tá? Você tem tecido adiposo aqui que está absorvendo impacto. Se nós pensarmos na glândula mamária, a glândula mamária, o que ela vai ter? Ela vai ter a região de pele, mas ela vai ter também bastante tecido adiposo que vai estar entremeado entre as glândulas mamárias que têm origem epitelial. Então, dando a forma, né, a estrutura principal da mama, ela é dada pelo próprio tecido adiposo. E a absorção de impacto também é função desse tipo de tecido adiposo, que é o tecido adiposo amarelo. Então, essa imagem aqui, ela vai mostrar um corte histológico do tecido adiposo amarelo. Então, do lado esquerdo de vocês, a gente está vendo o tecido adiposo amarelo, que também é chamado de unilocular, tá? Esse tecido adiposo, ele está corado com hematoxilina e eosina, que são 2 tipos de corante. A hematoxilina, ela cora preferencialmente o núcleo, que está apontado aí com as setas.
para vocês observarem que o núcleo é deslocado para a periferia, uma característica do tecido adiposo que eu já falei para vocês. Por quê? Porque essa célula adiposa, o adipócito, né, do tecido amarelo, ela acumula bastante gordura, várias gotas de gordura, gotas grandes de gordura, e desloca o núcleo para a periferia e as demais organelas. As organelas a gente não consegue visualizar por microscopia óptica, não tem resolução para isso, mas a gente consegue ver o núcleo, tá? E aí na imagem, esse VS que está aí representado, está mostrando um vaso sanguíneo, que também vai estar presente no tecido adiposo, porque ele é um tecido vascularizado. E do lado direito, o que a gente tem? Esse mesmo tecido. E por que ele está com uma coloração diferente? Porque foi usada uma preparação diferente de corante. Então foi usado o Sudan 3. O Sudan 3, ele tem uma característica interessante porque ele consegue impregnar no lipídio. E aí, através dessa preparação, eu consigo preservar os triglicerídeos que estão presentes dentro da célula, comprovando que essa célula acumula essa substância. Do lado esquerdo, por que a gente tem a aparência de que não tem nada dentro da célula? Porque a preparação histológica, ela remove, durante a preparação da lâmina, os triglicerídeos. E aí a célula tem esse aspecto vazio, né? Como se não tivesse nenhum conteúdo dentro, mas o conteúdo ele está aí provando para vocês, representado quando a gente cora com o Sudan 3. Bom, nós já falamos do tecido amarelo, agora a gente vai falar do tecido adiposo pardo, né? O tecido adiposo pardo, ele tem algumas características diferentes. A primeira coisa é a questão morfológica da célula. A célula, o adipócito que está presente nesse tecido, ele, ao invés de ele ter grandes gotas, né, de gordura neutra acumulada dentro, ele tem gotas menores que vão se distribuindo por todo o citoplasma da célula. Por causa disso, você tem o núcleo ocupando a região central, tá, dessa célula. As organelas se distribuem também por todos os lados, então elas não são espremidas na periferia dessa célula. Uma outra característica desse tipo de tecido é por que ele recebe o nome de pardo, né? Por causa das mitocôndrias. Ele é um tecido que ele tem uma abundância de mitocôndrias. E por que essas mitocôndrias são muito abundantes? E aí tem um pigmento dentro da mitocôndria que tem um tonzinho meio avermelhado que dá esse aspecto pardo, né? Na verdade é um vermelho, marrom escuro para esse tipo de tecido. Mas por que esse adipócito acumula bastante mitocôndria? Isso tem relação com a função que esse tecido desempenha. O adipócito que está presente no tecido pardo, ele é metabolicamente muito mais ativo do que o adipócito que está presente no tecido adiposo amarelo. E ele produz uma grande quantidade de calor, tá? Então, a principal função do tecido adiposo pardo é aquecer o corpo, produzir calor. E aí vem aquela pergunta, então por que o nosso corpo só tem, né, numa regiãozinha única do corpo? E aonde, né, que isso vai aparecer em maior abundância? Bom, o tecido adiposo pardo, ele vai ser muito mais abundante no recém-nascido. Então, isso é uma estratégia evolutiva, né, uma característica dos mamíferos. No caso aqui, a gente está falando da espécie humana. O recém-nascido, ele tem uma quantidade de tecido adiposo maior, porque o bebê, né, ele é um ser frágil, ele é um ser que requer cuidados e ele precisa ter mecanismos que garantam a sobrevivência do bebê, caso ele não tenha um cuidado adequado, pelo menos por algumas horas. Então, esse tecido adiposo pardo, que vai estar localizado na região, né, ventral do bebê e também aqui, só que em maior quantidade, a gente vai ver na imagem logo em seguida, ele garante o aquecimento do corpo do bebê. É por isso que o bebê ele é mais quentinho quando a gente pega num recém-nascido, né, num bebê em poucos meses. Até mais ou menos uns 2 anos, a gente tem ainda esse tecido acumulado no bebê. Isso, gente, nos dá aquelas lembranças que a gente vê no jornal, muitas vezes, de crianças abandonadas, recém-nascidos abandonados, na caixa, no lixo, jogado no rio. Por que a criança ainda consegue sobreviver por algum tempo, né? E eles encontram muitas vezes a criança desprotegida, mas ela está aquecida ainda. Então, esse tecido, ele é responsável, né? Por garantir ainda a integridade, né? Por manter ainda a sobrevida, a sobrevivência daquele recém-nascido, mesmo que ele não tenha o cuidado parental adequado, né?
né, infelizmente nesses casos que a gente observa muitas vezes na televisão, né, nos telejornais e por aí vai. Um outro aspecto que a gente vai ver muito o tecido adiposo pardo são nos mamíferos que desempenham o mecanismo de hibernar. Então, o urso polar, por exemplo, ele hiberna, né? Ele vive em locais muito frios, nos polos, né? No Polo Norte, e aí, determinado período do ano, que é inverno extremamente rigoroso, ele não consegue alimento, o que ele faz? Ele se prepara durante os períodos mais quentes e no inverno ele hiberna. O que é hibernar? Ele entra em um sono profundo, né? Ele vai ir para uma toca, para um local protegido e ele vai pegar longos períodos de sono, o metabolismo dele abaixa bastante, ele tem uma camada de tecido adiposo muito abundante, principalmente o amarelo, que vai aquecer bastante o corpo, porque ele está numa temperatura extremamente baixa, e também vai fornecendo energia para manter o animal vivo até que as condições se tornem favoráveis para que ele possa sair do abrigo e começar a procurar animais para se alimentar, tá? Então aqui essa imagem ela mostra a distribuição do tecido adiposo pardo, ele também recebe o nome de multilocular. Então a gente tem ele, né, distribuído na região ventral, né, e dorsal da criança, né, na região mediana do corpo da criança, ele em abundância, mesmo misturado ali em rosa, está mostrando uma mistura de tecido pardo e tecido amarelo. E ali em amarelo a gente tem as concentrações do tecido adiposo do tipo pardo. E aqui um esquema mostrando, né, um corte histológico, mostrando o tecido adiposo pardo, ele tem uma característica morfológica totalmente diferente do adiposo amarelo, ele parece até uma glândula, né, cachos de glândulas, e a gente vê os núcleos que estão corados em roxo, uma coloração com hematoxilina e eosina, mostrando, né, que a característica da célula é bem diferente do tecido adiposo amarelo. Então aqui nessa imagem mostra, né, a característica do tecido adiposo pardo, especializado na produção de calor. É importante porque esse calor vai manter tanto o recém-nascido quanto os animais que hibernam aquecidos por várias horas, né, por vários dias. Bom, a gente fecha o tecido adiposo, então resumindo o tecido adiposo, o que a gente viu sobre ele? Primeira coisa, tecido adiposo ele é um tipo especializado de tecido conjuntivo. Ele é formado pelos mesmos componentes que estão presentes na matriz extracelular, tá? Que estão presentes no tecido conjuntivo, é claro que vai ter menos colágeno, né? As proporções mudam um pouco. Ele é um tecido vascularizado, então ele tem vasos sanguíneos que vão alimentar as células presentes nesse tecido. Qual é a célula que vai estar mais abundante nesse tecido? É o adipócito, tá? O tecido adiposo, ele pode ser classificado em adiposo pardo e adiposo amarelo. O adiposo amarelo é aquele que está em maior abundância no corpo, é aquele que vai ser a maior reserva de energia do corpo. Nós vimos que ele acumula bastante triglicerídeo dentro do citoplasma da célula, que desloca o núcleo para a periferia, as organelas para a periferia. O tecido adiposo amarelo, né, ele produz bastante energia para o corpo, porque o triglicerídeo é uma molécula que é uma molécula altamente calórica, né? Ela acumula bastante energia e quando eu queimo essa molécula no metabolismo, libera bastante energia para o organismo. O tecido adiposo amarelo também, ele vai conferir a forma, né, a modelagem que o corpo tem, ele tem a função também de absorção de impacto. Já o tecido pardo, ele tem uma característica principal, estar restrito em algumas regiões do corpo, está em maior abundância no recém-nascido, está presente também nos animais que hibernam e tem a função primordial de aquecer o corpo desses animais. A gente fecha então o tecido adiposo com essas informações e aí a gente vai começar a falar sobre o tecido cartilaginoso. Bom, o tecido cartilaginoso, assim como o tecido adiposo, ele também é um tipo especial de tecido conjuntivo. Então a gente tem o conjuntivo propriamente dito, que nós já vimos na aula passada, e nós temos os tecidos especiais de origem conjuntiva também. Então o adiposo foi o primeiro que a gente falou, e agora a gente vai falar do tecido cartilaginoso. Quais são as características, né, do tecido cartilaginoso? Ele tem, assim como o conjuntivo propriamente dito, uma matriz extracelular abundante, né, uma grande quantidade de matriz extracelular,
e ele possui células especializadas desse tecido, que são chamadas de condrócitos. A palavra condro na biologia, né, o prefixo condro, tem a ver com cartilagem. Todas as vezes que vocês ouvirem essa palavra, tem alguma relação com a palavra cartilagem. Então, o condrócito é a célula especializada do tecido cartilaginoso, é a célula que vai produzir, né, matriz, né, componentes da matriz, proteína, colágeno, que vão alimentar, que vão renovar a estrutura da matriz extracelular. O tecido cartilaginoso, ele forma uns espaços, né, umas lacunas dentro desse tecido, e é nessas lacunas é que vão estar presentes os condrócitos. O condrócito é uma célula que tem origem numa célula anterior, precursora, que é chamada de condroblasto. A palavra blasto na biologia significa alguma coisa que é jovem. Então, o condroblasto é um condrócito ainda numa fase jovem. E aí ele vai sofrer uma maturação, né? Ele vai amadurecer e se diferenciar no condrócito, que seria uma célula considerada célula madura. A cartilagem, pessoal, além, né, de ter uma matriz abundante, de ter origem no conjuntivo, ela tem uma característica que é diferente, por exemplo, do adiposo. Ela é um tecido que não é vascularizado. E aí, qual é a consequência de um tecido não ter vascularização? Primeiro, ele vai depender de um tecido vizinho. E o tecido vizinho que vai nutrir, né, com oxigênio, liberando gás carbônico, trazendo nutrientes, trazendo combustível para manter o metabolismo da célula do tecido cartilaginoso, vai ser qual tecido? Vai ser um tecido conjuntivo. Então, toda peça de cartilagem que está presente no organismo, ela vai sempre ter uma camada de conjuntivo propriamente dito que vai estar associada a essa peça de cartilagem. E é esse conjuntivo, que é chamado de pericôndrio, que vai alimentar, nutrir o tecido cartilaginoso. Uma consequência, né, uma segunda consequência da ausência de vascularização é que as cartilagens, elas tendem a ter um processo de regeneração muito complicado. E aí um exemplo que eu vou dar para vocês é a cartilagem que está presente no pavilhão auditivo, que é essa região mais externa do nosso ouvido. Quando nós furamos, né, o ouvido, né, a orelha, para colocar um brinco, se o furo for pequeno, você até tem, né, se você colocar o brinco e tirar, você até pode ser que daqui a algum tempo você não consiga colocar o brinco mais porque ele fechou completamente, ou seja, regenerou aquele local que foi perfurado. Se você colocar um alargador, né, o que o alargador faz? Ele é gigante. E você colocar ele na orelha, se você ficar com ele um tempo e remover, não regenera mais. Então a gente vê às vezes algumas pessoas sem. Acaba a pessoa colocando novamente porque fica até meio esquisito, né? Então a orelha, como ela é composta bastante de cartilagem, é uma cartilagem que está envolvida por pele, ela tem um processo de cicatrização um pouco dificultado. Então, por quê? Porque não é um tecido vascularizado. E a vascularização, ela ajuda, né, esse processo de renovação do tecido quando ele sofre algum tipo de lesão. Então, aqui mostrando uma imagem, algumas funções do tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso, ele sustenta tecidos moles e estruturas do corpo, como o nariz e a orelha. Então, o nariz também é composto por cartilagem, né? Essa região externa do nosso nariz. E o pavilhão auditivo, que é essa região mais externa da orelha, que funciona como se fosse uma antena de captação de som. Uma outra função do tecido cartilaginoso é que o tecido cartilaginoso ele é extremamente importante para a formação e crescimento dos ossos longos do embrião e depois do nascimento. Essas duas imagens estão mostrando embriões, né, em estágios diferentes. Na primeira imagem ali, logo acima, a gente tem o embrião no estágio mais inicial do desenvolvimento. Pessoal, o embrião no início do desenvolvimento, mesmo, né, a maioria dos órgãos já estando em processo de formação, né, a forma do animal, né, daqui no caso do ser humano, já também em formação, a gente já consegue ver cabeça, né, região de braço, região de perna, região abdominal, ele é praticamente todo formado de cartilagem. Uma cartilagem especial que é chamada de cartilagem hialina, que é a cartilagem mais abundante que está presente também no indivíduo adulto. A cartilagem hialina é um tecido mole, tá?
E qual é a importância dessa cartilagem na formação do embrião? Ela vai formar um molde. E a partir desse molde de cartilagem, vai acontecer um processo mais adiante, à medida que o embrião se desenvolve, que é um processo chamado de ossificação. Ou seja, a partir do molde de cartilagem, vai começar a formar tecido ósseo. E esse tecido ósseo, ele vai mineralizar e ao mineralizar, ele vai endurecer. E aí ele vai formar a estrutura, né, o sistema esquelético aqui no caso do feto e que vai continuar ainda até a fase de adolescência, quando esse crescimento ele para, ele estabiliza. Essa outra imagem mostra, né, também o desenvolvimento aqui no caso do recém-nascido. Então, quando o recém-nascido nasce, ele tem essa região em cima no topo da cabeça, que é uma região que tem uma fissura aqui, que é uma região mole, né, que a gente fala que é a moleira, né, da criança. Na verdade, o termo técnico para essa moleira é chamado de fontanela. E o que é essa fontanela? A fontanela também é uma região de cartilagem hialina. Então, é uma região mole comparado com o crânio da criança, que já está praticamente todo ossificado. Essa região ela é mais mole e ela vai ossificando, ou seja, o processo de formação de osso que vai fechar completamente a caixa craniana da criança, ele acontece pós-nascimento. E por que a fontanela está presente no recém-nascido? Acredita-se que essa região, né, que é uma região mais mole da cabeça da criança, ela permite uma maior flexibilidade da cabeça da criança. De tal forma que, quando a criança está para nascer, essa cabeça ela pode ser levemente comprimida e o diâmetro da cabeça da criança ele diminui. E isso facilita a passagem da criança no parto natural, né, parto normal, que é o parto que evoluiu com com os animais, no caso aqui, os seres vivos. Então, essa fontanela seria importante para permitir essa flexibilidade da passagem da criança no parto. Aqui está mostrando também, né, uma outra função do tecido cartilaginoso, para vocês verem como que o processo de ossificação acontece. Então, a gente tem ali, do lado esquerdo, o osso de um embrião, ele é praticamente todo cartilagem, a gente vai ter um início de processo de ossificação acontecendo. Então, começa do centro do osso e migra para as periferias, como está mostrando aí na imagem. Como nós falamos, né, como eu falei para vocês, a cartilagem, ela não é vascularizada. Então, o que vai acontecer? À medida que a ossificação progride do centro para a periferia, vasos sanguíneos também vão invadindo essa região, porque o tecido ósseo, diferente do tecido cartilaginoso, ele já é vascularizado. E aí isso vai expandindo, né, a partir desse molde de cartilagem, mas algumas regiões vão se manter com cartilagem ainda na criança. Que regiões são essas? As regiões das extremidades do osso longo, que são chamadas de cartilagem articular. Essas regiões vão se manter fixas, inclusive no indivíduo adulto. E tem uma regiãozinha que está aí um pouco mais abaixo, né, dessa região de cartilagem articular, que é chamada de disco epifisário. O que é essa região de disco epifisário? É uma regiãozinha de cartilagem que ainda vai permitir o crescimento do osso em altura, né? E permite que a criança ela cresça em estatura. Então, essa região de disco epifisário, que vai estar presente em vários ossos da criança, ela vai ser substituída progressivamente por tecido ósseo e nessa substituição o osso alonga. E aí, quando chegar na puberdade, esse alongamento, ele estabiliza, ele para, e aí a criança, no caso o adolescente, ele vai parar de crescer e ele atinge o máximo do crescimento do indivíduo. Isso é controlado também por hormônios. Vocês vão estudar isso em fisiologia. Uma outra função do tecido cartilaginoso é revestir, né, algumas regiões que são importantes para a absorção de impacto. Então, a cartilagem articular que nós falamos, ela vai ser importante porque ela vai impedir que osso com osso, eles se choquem diretamente. Então, o osso, ele nunca vai se chocar com outro osso diretamente através do tecido ósseo, porque eu tenho uma regiãozinha de cartilagem que absorve esse impacto de choque entre esses dois ossos.
Uma outra função de absorção de impacto é a cartilagem que vai estar presente entre uma vértebra e outra. Então aqui nessa imagem está mostrando a nossa coluna vertebral, tá? A coluna vertebral é formada por várias vértebras, vértebras cervicais, vértebras torácicas, vértebras lombares e ainda tem o sacro e o cóccix, que são os dois ossos terminais. Entre cada uma dessas vértebras existe um disco que é chamado de disco intervertebral, porque está entre uma vértebra e outra, e esse disco ele é composto por um tipo de cartilagem, que é chamado de cartilagem fibrosa. A cartilagem fibrosa, ela tem uma característica interessante, porque ela vai absorver o impacto entre uma vértebra e outra à medida que o indivíduo ele se movimenta. Então isso garante flexibilidade de movimentação do indivíduo para poder abaixar, para poder rotacionar, sem que ele seja impactado pelo desgaste que um osso teria em relação a outro osso. O que acontece, né, no caso de uma lesão, né, nessa região da coluna, que a pessoa sente uma dor muito grande, que é chamado de hérnia de disco. O que acontece é que esse disco epifisário, ele pode, por excesso de peso, por movimentos errados que a pessoa tem ao longo da vida, ele pode se deslocar. Ao se deslocar, ele sai da sua posição. E o que está passando, né? Que está aí desenhado em laranjado, que está passando por dentro da coluna vertebral? A medula espinhal. O que é a medula espinhal, pessoal? Medula espinhal é um conjunto de tecido nervoso, são nervos que estão passando por toda a região, né, da coluna vertebral e eles irradiam em nervos periféricos que vão para todas as partes do corpo, formando o sistema nervoso periférico. O que acontece? Quando esse disco ele se desloca, ele pressiona o nervo da medula espinhal. E ao pressionar o nervo da medula espinhal, a pessoa sente uma dor insuportável. E essa região ela também acaba inflamando. Então isso que é a hérnia de disco. Como que a gente resolve a hérnia de disco? Vai depender do caso. Então, de repente, se for um caso ainda inicial, o fisioterapeuta pode passar para você, por exemplo, né, o ortopedista pode passar um pilates, uma atividade física para que você fortaleça a musculatura. Se você fortalecer a musculatura das costas, você pode estabilizar a coluna. E ao estabilizar a coluna, você pode fazer com que esse disco retorne para a sua posição original e aliviar também, né, através de medicamento, anti-inflamatório, essa região que está inflamada. Mas aí a pessoa ela vai ter que tomar uma série de cuidados, senão o caso final seria a cirurgia, que é uma cirurgia extremamente delicada e os médicos evitam ao máximo realizar essa cirurgia. Bom, a gente acabou já mencionando, né, indiretamente os diferentes tipos de cartilagem. Então, o tecido cartilaginoso, ele tem 3 tipos de cartilagem. Existe uma cartilagem que é chamada de cartilagem elástica, que vai estar presente na região do pavilhão auditivo, basicamente. Existe uma cartilagem que é chamada de cartilagem hialina, que tem uma distribuição mais ampla no nosso corpo. Vou mostrar na imagem para vocês. Existe o terceiro tipo de cartilagem, que é chamado de fibrocartilagem ou cartilagem fibrosa, que é aquela que está presente no disco intervertebral, que vai estar entre as vértebras do corpo, absorvendo o impacto que a coluna pode ter. Então aqui essa imagem ela mostra, né, um esqueleto, para a gente ver a localização da cartilagem. Como eu falei para vocês, a cartilagem são peças pequenas, justamente porque ela é um tecido não vascularizado. Então, até mesmo para sobrevivência, né, para garantir a saúde desse tecido, é natural que essa peça de cartilagem ela fosse menor do que outros tipos de tecidos que são amplamente distribuídos no corpo, mas eles se sustentam porque eles são vascularizados, tá? Então aqui em verde está mostrando localização de cartilagem elástica, basicamente localizado na orelha, tá? Na região do ouvido externo, na região do pavilhão auditivo. Cartilagem hialina, ela já tem uma distribuição maior, então ela vai estar disposta, né, nas cartilagens articulares de ossos longos. Então, nas bordas desses ossos longos, ela vai estar presente na região da caixa torácica, tá? Então, ela liga o osso, né, da região do tórax. Ela vai ligar ao externo, que é esse osso central que está presente aí também na região da caixa torácica.
o que é bacana porque permite com que a caixa torácica ela tenha flexibilidade de aumentar, de expandir à medida que a pessoa inspira. E a gente tem também, que é chamada de cartilagem costal, inclusive, e a gente tem a fibrocartilagem ou a cartilagem fibrosa, que vai estar presente na sínfise púbica, que une ali a região dos ossos do quadril, e vai estar presente nos discos intervertebrais, que são presentes na coluna vertebral. Esse exemplo do lado aqui que eu esqueci de falar, ele mostra a região da traqueia. Então, a traqueia é um tubo que faz parte, né, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, faz parte do nosso sistema respiratório, que vocês vão estudar em fisiologia. E essa traqueia e brônquios e bronquíolos são regiões formadas por anéis de cartilagem e hialina, que impedem que esses tubos, eles se colapsem com a diferença de pressão do ar entrando e saindo através do sistema respiratório. Isso aí vocês vão ver com mais detalhes em fisiologia. Bom, resumindo então o tecido cartilaginoso, o que a gente viu sobre ele? Primeiro que ele é um tecido especializado, né, com origem no tecido conjuntivo. Ele tem uma matriz extracelular abundante que está presente nesse tecido. Ele é formado pelos condrócitos e condroblastos, né? Os condroblastos são as células mais jovens e o condrócito já é a célula madura. Então são esses tipos celulares que vão manter a estrutura da matriz extracelular. Ele é um tecido que não é vascularizado e, por consequência, as regiões onde tem cartilagem são regiões relativamente pequenas, são peças restritas em termos de tamanho e dimensão, e ele também é um tecido que tem uma dificuldade de regeneração. Uma outra característica que a gente viu relacionada ao tecido cartilaginoso é que ele é dividido em 3 tipos. Então, a gente tem a cartilagem elástica, que está basicamente presente no pavilhão auditivo, na região do ouvido externo. A gente tem a cartilagem hialina, que tem uma distribuição maior, está principalmente relacionada ao aparelho respiratório, né, pegando os anéis da traqueia, região de laringe, região de brônquios, né, impedindo que esses tubos eles entram em colapso por causa da diferença de pressão do ar. A cartilagem hialina também é a cartilagem que vai estar presente no embrião e é aquela cartilagem que vai formar aquele molde para o processo de ossificação que vai acontecer na vida intrauterina e também após o nascimento, porque a criança ainda vai crescer em estatura. Quando que isso vai parar? Isso vai parar na puberdade, quando cessa completamente o crescimento da criança, controlado através da liberação de hormônios que acontecem ao longo da puberdade, que dão aquele estirão na criança. E a última cartilagem é chamada de cartilagem fibrosa. A cartilagem fibrosa vai estar presente principalmente nos discos intervertebrais, que são aqueles discos que vão estar presentes entre uma vértebra e outra e permitem rotação, permitem que a vértebra tenha movimento, a coluna vertebral tenha vários tipos de movimento, absorvendo impacto e impedindo que um osso ele se desgaste com outro osso presente na vértebra. Bom, agora que a gente terminou o tecido cartilaginoso, a gente vai finalizar falando sobre o tecido ósseo. Bom, o tecido ósseo, ele também é um tipo especial de tecido conjuntivo. Ele é formado por 3 tipos celulares, a gente vai estudar, vai falar rapidamente sobre eles. Ele tem as suas células especiais e ele tem uma matriz extracelular que é chamada de matriz óssea. Quais são as células que aparecem nesse tipo de tecido? Aparecem 3 tipos de células. São chamadas de osteoblasto. Tá vendo que tudo vai ter ósteo? Essa palavra ósteo tem a ver com osso. Osteoclasto e osteócito. O osteoblasto, blasto vem de jovem, é a célula jovem óssea que vai ainda sofrer um processo de maturação e vai dar origem ao osteócito. O osteoblasto é uma célula que vai estar presente nas extremidades das peças ósseas do corpo, tá? Na borda da peça óssea do corpo. Já o osteócito já é uma célula madura, é uma célula que vai estar presa, na superfície interna do osso. Então, dentro do tecido ósseo, internamente, é onde aquele osteócito ele vai estar presente. E o osteoclasto é uma célula especializada do tecido ósseo que está relacionada com o remodelamento do osso. Então, ele vai remodelar a matriz óssea, ele vai controlar
a atividade dessa matriz óssea. De que forma? Ele pode degenerar parte da matriz, então ele remove os componentes da matriz óssea, que são, por exemplo, o cálcio e a parte orgânica da matriz, que a gente vai ver logo em seguida. E ele pode também fazer com que mais cálcio seja colocado no osso. Então, ele vai controlar a atividade do osso, de tal forma que o osso vai ficar ou mais rígido ou mais maleável, dependendo da composição dessa matriz. Bom, o que é essa matriz, né, óssea? A matriz óssea é a matriz extracelular que está presente no tecido ósseo. O que tem nessa matriz, né, para ela receber esse nome diferente? A matriz óssea, ela é composta, né, por uma região, por uma camada, não uma camada, na verdade, ela é composta por uma porção, melhor dizendo, uma porção mineral, que vai ser composta por vários tipos de sais, principalmente o cálcio, mas tem outros sais que vão aparecer, tem magnésio, tem citrato, tem sódio, que aparece nessa matriz, e é composta por uma parte orgânica, uma porção orgânica, que vai ser formada pelas células presentes no tecido ósseo, que secretam componentes da matriz, que são fibras de colágeno e outras proteínas que são presentes na matriz extracelular, que normalmente a gente encontra também no tecido conjuntivo. Uma outra característica do tecido ósseo é que ele é um tecido vascularizado e inervado. Então, nervos, né, estruturas que fazem parte do sistema nervoso, elas vão entremear esse tecido ósseo, e também a gente vai ter vasos sanguíneos que vão entremear e nutrir a atividade desse tipo de tecido. Quais são as funções do tecido ósseo? Observem aqui comigo. O tecido ósseo, ele é o principal tecido que compõe o esqueleto, tá? Então, quando a gente pega um osso, o osso, ele é um órgão. Tá? Por que ele é um órgão, professora? Porque ele é formado por mais de um tecido. E essa é a definição de um órgão, né? O tecido é um tecido. O osso, ele é composto principalmente por tecido ósseo, mas existem outros tecidos que vão estar presentes no osso. A gente vai ver isso, como por exemplo a cartilagem articular, que a gente já viu, né, alguns minutos antes aqui de começar o tecido ósseo. Uma outra característica, né, além de compor, de ser o principal tecido do nosso sistema esquelético, ele vai servir de suporte para vários outros tecidos moles do corpo. Ele também protege os nossos órgãos vitais, como por exemplo a nossa caixa craniana. O que a gente tem de órgão importante dentro dessa caixa craniana, pessoal? A gente tem, por exemplo, o cérebro, que é um órgão extremamente importante, que comanda, né, todas as atividades metabólicas e fisiológicas do corpo. Então, o cérebro é um órgão extremamente delicado, é um órgão mole e precisa ser protegido por uma estrutura firme. De tal forma que se você bater a cabeça, ou se você cair no chão, né, e você tiver um trauma de crânio, o crânio ele consegue proteger, ele consegue absorver o impacto de forma brilhante. Senão, a gente fatalmente, com qualquer tipo de choque que a gente tivesse com a cabeça, o indivíduo levaria, né, ele iria a óbito muito facilmente. Não é o que acontece, né? Então, ele consegue absorver esse impacto e impedir que esse impacto seja transmitido diretamente para esses órgãos que são super importantes, que são presentes na caixa craniana. E a caixa torácica? O que é a caixa torácica? É aquele conjunto, né, de ossos que vão estar protegendo também estruturas super importantes da região do tórax, como por exemplo o coração, né, como por exemplo os pulmões, que são órgãos extremamente delicados e vitais para o funcionamento do organismo. Então aqui mostrando nessa imagem, né, uma radiografia, né, a radiografia é uma técnica de imagem que permite observar osso. O raio-x, ele não consegue observar estruturas moles do corpo, então ele só vai conseguir destacar região de osso, né, que é uma região que é dura, é uma região de tecido mais duro, é uma região que consegue ser revelada por esse tipo de imagem. E aqui mostrando para vocês a região da caixa torácica, né, mostrando que ele realmente protege alguns órgãos extremamente importantes dessa região. Uma outra função do tecido ósseo é alojar e proteger a medula óssea. Então aqui nessa imagem ele está mostrando que
Dentro do osso, eu tenho um canal que é chamado de canal medular, e dentro desse canal medular existe um outro tipo de tecido de origem conjuntiva que é chamado de medula óssea. O que tem nessa medula óssea? Quando a medula óssea ela é uma medula óssea do tipo vermelha, ela é a medula que é responsável por produzir as células do sangue, principalmente as hemácias. Já a medula óssea amarela é a medula óssea que perdeu a sua capacidade de hemocitopoese. O que é hemocitopoese? É o processo que leva para a formação de hemácias do nosso corpo. Por quê, pessoal? Porque ela foi substituída por tecido adiposo amarelo. Por isso que ela recebe o nome de medula óssea amarela. Uma outra função do tecido ósseo, servir de apoio para o músculo esquelético, transformando as contrações musculares em movimentos úteis. O que acontece, pessoal? O osso, ele vai formar, o sistema esquelético, ele está associado com o nosso sistema muscular, tá? Com a musculatura esquelética. E a musculatura esquelética é que faz o movimento. Então, o músculo esquelético, ele contrai e ele relaxa. Ao realizar movimentos de contração e relaxamento, ele leva a estrutura óssea junto com ele. Tá? Então, o músculo contrai, ele acaba trazendo o osso que está associado a esse músculo juntamente com o processo de contração e relaxamento. Então, ele acaba funcionando como um sistema de alavanca e aí amplia essa força de contração muscular. Outras funções do tecido ósseo, funcionar como depósito de cálcio, fosfato e outros íons. É o maior depósito de minerais do nosso corpo. E ele vai liberando esses íons de forma controlada. O que controla a liberação desses íons de cálcio para a circulação sanguínea? E o que vai controlar quanto de cálcio que está na circulação sanguínea, que vem da nossa alimentação, vai ser colocado novamente, trazido novamente para o osso. Isso é controlado através de hormônios. Então, a gente tem 2 hormônios, que são chamados de paratormônio e calcitocina, que controlam a taxa de cálcio que está presente no sangue e o quanto que vai ser levado para os ossos. Quando eu tenho um descontrole desse tipo de remodelamento de osso, eu posso ter uma patologia que é chamada, por exemplo, de osteoporose. O que é a osteoporose? É o osso poroso, é o osso que está perdendo matriz óssea e ele está ficando um pouco mais flexível e mais propenso à ruptura, a quebrar, a ter uma... Ele fica muito mais frágil do que um osso saudável. Uma outra função do tecido ósseo é armazenar toxinas e metais pesados como o chumbo. Então, quando o indivíduo ele é exposto ao chumbo, uma tentativa do corpo de evitar danos maiores fisiológicos pela presença do chumbo circulando no organismo é jogar esse chumbo acumulado dentro do osso, para minimizar esses efeitos dessas substâncias no corpo. Essa imagem aqui, pessoal, ele vai falar das células do tecido ósseo. Então, como eu falei para vocês, a gente tem 3 tipos celulares. Osteócito, que está mais interno, Então, está mostrando um esquema de um lado e está mostrando um corte histológico do outro. Então, a gente tem o osteócito, ele vai ficar sequestrado, ou seja, ele fica isolado, envolvido por uma matriz óssea, que é uma matriz que vai mineralizar e vai endurecer, que vai formar a estrutura principal do osso. Eu tenho o osteoblasto, que é uma célula mais jovem, tá? Que vai estar na periferia das peças ósseas. Qual é a função do osteoblasto? Ele vai produzir os componentes da matriz e ele também vai dar origem aos osteócitos. E a gente tem o osteoclasto, que é uma célula multinucleada, formada por mais de um núcleo, uma célula gigante, que é uma célula super importante porque ela vai permitir o remodelamento do osso. Então, é ela que vai fazer com que a matriz óssea ela seja absorvida ou reabsorvida por essa célula, ou que ela seja refeita de acordo com os estímulos que o osso ele vai recebendo. Além das células, das 3 células que nós falamos, a gente vai começar a falar agora sobre a estrutura do osso. Como eu falei para vocês, pessoal, o osso ele é um órgão e ele é formado principalmente por tecido ósseo, mas existem outros tecidos que vão estar envolvidos com o osso.
Um desses tecidos é o tecido conjuntivo, propriamente dito. O tecido conjuntivo, propriamente dito, ele vai formar duas camadas conjuntivas, que são chamadas de membranas conjuntivas que envolvem o osso. Eu vou ter uma membrana mais externa, que vai envolver o osso, né, externamente, a peça do osso externamente, que é chamada de periósteo. Ósteo vem de osso e peri, na biologia, quer dizer ao entorno, tá? De qualquer coisa que vocês escutarem essa palavra, quer dizer que está por fora ou contornando, tá? Então, o periósteo é a membrana que contorna a superfície externa do osso. E envolvendo o canal medular, né, que está dentro da estrutura do osso, que é por onde a medula óssea vai passar, eu vou ter uma membrana que é chamada de endósteo. Então, endo de dentro, ósteo de osso. Então, resumindo, eu vou ter periósteo que vai envolver por fora e eu vou ter o endósteo que vai envolver internamente a estrutura do canal medular. Então, aqui nessa imagem mostra a estrutura do osso. Eu tenho outras regiões aqui que a gente vai trabalhar. Então, só para mostrar para vocês, identifique aí o periósteo e o endósteo, né? O periósteo está por fora, ele está até destacado ali, como se eu tivesse, né, tirando ele da estrutura do osso. E eu vou ter o endósteo que vai envolver internamente o canal medular por onde vai passar a medula óssea. A estrutura do osso, pessoal, ela tem uma estrutura um pouco diferente quando eu observo a borda do centro do osso. Isso daí, principalmente nos ossos longos. Então, pensa, por exemplo, no fêmur, que é o osso da coxa, que é o maior osso do corpo. Ele tem essa estrutura típica que está aí no desenho mostrado aí no slide para vocês. As bordas, né, de um lado e de outro da estrutura do osso, elas recebem o nome, essa parte mais dilatada, de epífise. A palavra epi, na biologia, significa topo, né, ou de cima ou a parte de baixo, né, mas é a extremidade. Então, a epífise são as bordas dos ossos longos, a porção mais dilatada, e essa porção mais dilatada ela é composta por um osso esponjoso. Da próxima vez que vocês comerem um frango, vocês observem essa estrutura. Vocês conseguem morder essa região da epífise de um osso de galinha, de uma coxa de galinha, muito mais fácil do que se você morder o meio de um osso da coxa da galinha. Porque o meio ele é composto por um osso compacto, que tem uma matriz óssea mais rígida, mais dura, que garante uma estabilidade, né, da estrutura do osso e impede que ele se fragmente muito facilmente. Então, a gente tem aqui, resumindo, periósteo, que é a membrana conjuntiva que envolve do lado de fora, endósteo, que envolve o canal medular, epífise, que está pegando a porção dilatada das duas extremidades do osso, aqui só está mostrando uma, mas teria a outra logo abaixo. Diáfise, está pegando a região central do osso. Região de osso esponjoso é a região onde a gente encontra a epífise e região de osso compacto é a região mediana do osso, é onde tem a diáfise. E aí na borda, se vocês observarem, a gente tem ainda a cartilagem articular, que eu falei para vocês que é a cartilagem que vai impedir desgaste de osso com osso. Formação de ossos longos, né? A gente volta àquela imagem que eu usei na cartilagem, no tecido cartilaginoso, para mostrar para vocês o processo de ossificação. Então, começa com uma cartilagem alina, que forma um molde de cartilagem, e o processo de ossificação ele vai começar a partir do centro, e ele migra para extremidades desse molde de cartilagem. No feto, a gente tem ainda uma região muito grande de cartilagem alina, porque o processo ainda está em andamento, né? Associado à ossificação, né? À formação de tecido ósseo, a gente tem a vascularização do tecido, que vai acompanhar esse crescimento do tecido ósseo. Quando eu tenho uma criança, ou seja, já nasceu, já é uma criança até a fase de adolescência, eu ainda vou ter a presença do disco epifisário, que é uma região de cartilagem e alina, que vai permitir o alongamento do osso, o crescimento do osso, né? E da criança, portanto, em estatura. Eu tenho o tecido ósseo completamente vascularizado e inervado também. E eu vou ter a cartilagem articular que vai estar nas extremidades dos ossos longos. Bom, resumindo, né, o tecido ósseo, o que a gente tem para falar do tecido ósseo? Ele é
também um tipo especial de tecido conjuntivo, propriamente dito, perdão. O tecido ósseo, ele é um tipo especial de tecido conjuntivo, tá? De origem conjuntiva. Ele é composto por células especializadas e pela matriz óssea. A matriz óssea, ela é composta por uma parte mineral e uma parte orgânica. A parte orgânica são as proteínas que compõem a matriz, como a fibra de colágeno, e a parte mineral são sais que se acumulam nessa matriz e endurece a estrutura do tecido ósseo. Existem 3 tipos de células que estão presentes no tecido ósseo: osteoblasto, que é a célula mais jovem, osteócito, que é a célula mais madura, e o osteoclasto, que é a célula que remodela a estrutura do osso. A gente viu também que o osso, ele tem várias funções, ele, forma a estrutura esquelética que está presente no corpo, ele é o maior depósito de minerais que está presente no corpo, ele vai juntamente com o sistema muscular garantir a movimentação do indivíduo, formando o sistema muscular e esquelético. Ele protege órgãos importantes do nosso corpo, como a região da caixa craniana e a região torácica, que vão proteger órgãos que são vitais para o nosso organismo. E por fim, a gente viu que o tecido ósseo, ele tem no embrião, ele começa o processo de ossificação acontecendo à medida que o embrião ele vai se desenvolvendo. Ele começa a partir de um molde de cartilagem, então o tecido ósseo ele vai se formando do centro daquele molde de cartilagem até atingir as periferias, substituindo toda a cartilagem alina do bebê, no caso ali do embrião e do feto, por região de tecido ósseo. E essa ossificação ela vai se completar até atingir a puberdade, quando a criança ela para de crescer. Bom, espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês anotem as dúvidas para tirarem conosco no portal. Aproveitem para fazer as atividades, para revisar o conteúdo da matéria e não deixe de se comunicar com a gente e dar o feedback do que vocês estão achando da disciplina, tá? Um abraço e a gente se encontra na próxima aula.